O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz duas leituras que nos proporcionam uma rica meditação. No Evangelho, Jesus diz aquilo que nós ouvimos pela primeira vez no nosso batismo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. No rito do batismo, a mãe ou a madrinha pega um pouquinho de sal e coloca na boca da criança, significando essa realidade, que ela se tornou com o batismo sal da terra. E o padrinho depois traz a vela acesa no círio, traz a vela para junto do seu afilhado, da sua afilhada, recordando que com o batismo ela se tornou luz do mundo. O que significa isso? O que significa dizer que nós somos, que todo batizado é sal da terra e luz do mundo? O sal, na Sagrada Escritura, é aquilo que dá sabor, é aquilo que conserva e é também aquilo que torna uma oferenda agradável a Deus. Existiam alguns ritos de oferendas feitas a Deus que precisavam ter um pouquinho de sal para que elas fossem aceitas por Deus. Sem sal ela não seria agradável a Deus. Então, dizer que nós somos sal da terra, nós estamos dizendo que nós, cristãos, não por merecimento próprio, não por nós mesmos. Uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente é que isso não é uma realidade para a nossa vanglória, isto é, por causa de mim e das minhas virtudes. Não primeiramente, mas pela graça do batismo, pela graça do sacramento recebido, eu sou o sal da terra. Eu devo salgar o mundo, eu devo dar gosto ao mundo, eu devo tornar o mundo agradável a Deus. E diz Jesus: se o sal se torna insosso, se o sal perde o sabor, para que é que ele servirá, senão para ser pisado pelos homens, para ser jogado fora e pisado pelos homens? Isto é, se nós cristãos deixarmos de ser, se nós cristãos perdermos a nossa identidade, se nós cristãos não dermos a nossa contribuição ao mundo, para que é que nós serviremos, senão para que sejamos lançados fora? Meus irmãos, já falei aqui algumas vezes a vocês e repito: quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele quer nos dar, é maravilhoso. Isto é, quando a nossa oração vai ao encontro do desejo de Deus, é certo de que nós receberemos.
Então Deus quer que nós sejamos sal da terra. Deus quer que nós sejamos cristãos católicos de fato. Deus quer que nós tenhamos boas obras, obras santas. Então rezemos, meus santos, peçamos a Deus na nossa oração diária, cotidiana, porque se você parar, infelizmente, se você parar e olhar para o seu coração, você verá quantas obras más, quantas inclinações erradas existem no seu coração. Então vamos combatê-las, combater todos e quaisquer pecados, e pedindo a Deus: Senhor, o Senhor me fez para que eu fosse sal da terra, para que eu tornasse o mundo agradável a vós. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser sal na minha casa, isto é, ajuda-me a ser um cristão católico de verdade na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Isto é, eu não posso ser indiferente, eu não posso passar despercebido, mas eu preciso, Senhor, ser sal e ser luz onde quer que eu esteja. Isto é, com a minha vida e com as minhas palavras, eu preciso iluminar o ambiente em que eu me encontro. É verdade que às vezes isso vai nos causar algumas indisposições, más disposições dos outros, contrariedades, inimizades, mas foi para isto que nós fomos feitos, para dar sabor e para iluminar os ambientes em que nós nos encontramos, repito, com a nossa vida e com o nosso exemplo e com as nossas palavras. Então, um cristão, ele não pode, por pudor humano, se calar diante de uma situação errada, de uma situação de pecado. Por quê? Porque ele não quer ser sal, ele quer passar despercebido. Não, você foi feito sal da terra e luz do mundo. Então isso deve ser uma realidade constante na nossa vida, e não apenas em alguns momentos em que nós nos percebemos mais generosos com Deus, em que nós nos percebemos mais dóceis à vontade de Deus, mas uma realidade constante. Então você precisa constantemente pedir a Deus a graça de nunca se esquecer de que você foi feito sal da terra e luz do mundo. E vamos aqui, isso se aplica a todos, mas principalmente, por exemplo, um sacerdote, um padre. Como é que um padre, aqui no púlpito, ele vai se negar a ser sal da terra e luz do mundo? Ele não pode. Ele não tem esse direito de não pregar nada, digamos, ele quer passar mais ou menos despercebido, ele quer ser um pregador que não mexe com o coração das pessoas, com os afetos das pessoas, porque elas podem ficar chateadas. Isso não é caridade. Então um sacerdote que ele quer ser sal da terra e luz do mundo, ele vai pregar a verdade, mesmo sabendo que isso em algumas ocasiões pode causar algumas indisposições no coração daqueles que ouvem. Mas um pai de família, uma mãe de família, ele tem a obrigação de ser sal da terra e luz do mundo na sua casa, educando os seus filhos e dizendo a eles até mesmo aquilo que eles não querem ouvir, e proibindo-os de fazer em sua casa, porque pai, mãe, a primeira e a última palavra em sua casa é de vocês. E se vocês não exercerem essa autoridade
por caridade. Se vocês não exercerem essa autoridade em casa, para que serve então um pai e uma mãe, se não para ser jogado fora e pisado pelos homens? A finalidade do pai e da mãe é guardar os filhos, é de educar os filhos, é de corrigir os filhos, é de repreender os filhos, e isso tudo é amor do pai e da mãe. Mas isso dá muito trabalho. Mas se o sal perder o sabor, para que é que serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Mas isso vai causar atrito entre mim e meus filhos. Mas isso faz parte. Ora, você é sal da terra e luz do mundo também lá no seu trabalho. E principalmente se você tem alguma liderança entre os seus amigos, e você precisa às vezes estar disposto para continuar sendo sal da terra e luz do mundo, dizer algumas coisas que eles não estavam dispostos a ouvir, mas por caridade, ali então você vai ser luz, você vai mostrar aquela situação de pecado. Imagine, meus santos, isto é, um dia veio a mim uma pessoa, uma mulher, e disse assim: padre, tem uma outra mulher que frequentemente ela vem à igreja com a roupa meio inadequada. Será que eu devo ir a ela e com jeito aconselhá-la a não fazer isso? É óbvio que você deve fazer isso. Claro que eu não disse dessa maneira, né? Eu disse: sim, minha santinha, vá, faça, isso é caridade. Então você vai e aconselha, né? E eu até brinquei, disse: e isso mais do que nunca é bom que seja de mulher para mulher. E aí disse aquela outra palavrinha daquela propaganda. Eu disse: é de mulher para mulher. Ótimo, é claro que o padre pode e deve fazer, mas se ela viu, vá. Mas e se ela ficar com raiva de mim? Se ela ficar com raiva de você, você vai rezar por ela, para que Nosso Senhor mude o coração dela, mas você fez a coisa certa. Da mesma maneira você com seus amigos, e você faz parte daquele grupo, e eles mandam imagens e vídeos indecentes, e você não quer sair feio na fotografia, e você não corrige os seus amigos. Vão me chamar de beato, vão me chamar de carola, vão me chamar de igrejeiro. Mas, meu santo, você é sal da terra e luz do mundo. E se você está naquele grupo, e naquele grupo de homens, essas coisas têm saído, essas imagens, esses vídeos, você precisa, por caridade, dizer: gente, isso é feio, isso é inadequado. E não precisa ser cristão católico para saber que isso é feio, isso é inadequado, isso não é digno de um homem de verdade. Então você vai se tornando sal da terra e luz do mundo, onde quer que você se encontre, com a sua postura e com as suas palavras. Mas, meus santos, repito, e aí é o gancho para que eu entre na primeira leitura da missa de hoje, isso precisa ser algo constante, não apenas quando você está fervoroso, não apenas quando você percebe que você está num período de generosidade espiritual, mas constantemente. A primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo, ele diz que nós precisamos, ele diz assim: eu vos asseguro pela fidelidade, pela constância de Deus, o ensinamento que vos transmitimos não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, a saber,
eu, Silvano e Timóteo, pregamos entre vós, nunca foi sim e não, mas somente sim. E aí no finalzinho ele vai dizer: é Deus que nos confirma a nós e a vós em nossa adesão a Cristo, como também foi Deus que nos ungiu. Então Deus nos ungiu e nos deu essa graça de adesão a Cristo, que não foi sim e não, mas foi sempre sim a Deus. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta perseverança, que nós não sejamos fiéis, infiéis, que nós não adiramos a toda a vontade de Deus agora e depois apenas a alguns ensinamentos. Não, que nós não sejamos sim e não, mas somente sim. Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus diz: será salvo quem perseverar até o fim. Então nós precisamos, mas padre, mas é difícil, mas meu santo, lembra o que eu falei no início da homilia? Quando nós pedimos a Deus aquilo que Ele quer nos dar, é maravilhoso, e Deus quer nos dar a todos nós a perseverança na virtude, a perseverança no bem, a perseverança na busca das coisas do alto, a perseverança no sim. Porque se nós somos chamados a ser como Jesus, e Ele foi sempre sim ao Pai, nós precisamos ser sempre sim a Jesus. E esta é a nossa vocação. É para isso que nós fomos batizados, é para isso que nós ouvimos a palavra, isto é, para que nós nos configuremos a Cristo. Para isso nós somos batizados, para isso nós ouvimos a palavra de Deus, para isso nós comungamos. Quando nós comungamos, nós estamos aumentando a nossa comunhão com Cristo, para que assim como Ele foi sempre sim a Deus, nós sejamos sempre sim a Ele, nós sejamos sempre sal da terra e luz do mundo. E repito, não apenas quando estamos num bom momento da nossa vida espiritual, mas que nós sejamos sal da terra e luz do mundo sempre, hoje, amanhã, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no cansaço e no vigor. Sempre sim a Deus. Mas padre, mas isso é tão difícil? É, e é exatamente por causa disso que nós precisamos, tendo essa consciência, com humildade, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus esta graça, mas cheios de confiança, porque sabemos que Deus nos quer conceder esta graça. Em outra passagem, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 37, Jesus diz que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não. Percebe que nesta palavra Jesus pede novamente o que? Esta determinação, esta coerência, isto é, que você seja uma pessoa decidida. Para de instabilidade, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno. Percebe? Mais uma vez Jesus nos pede então esta determinação, esta constância, essa perseverança. Ora, e termino, se Deus nos pede isso, Ele quer nos dar isso. Deus não é mau para pedir a nós o impossível. Santa Teresinha que repetia isso: Deus não nos pede o impossível. Se Deus está pedindo que nós sejamos constantes,
se Deus está pedindo que nós sejamos perseverantes, se Deus está mandando que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, Ele nos dará. Ele já nos deu, e nós podemos pedir que Ele renove este dom do Espírito Santo em nós, para que nós sejamos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no cansaço e no vigor, sal da terra e luz do mundo. Que nós sejamos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no cansaço e no vigor, sempre sim a Deus, para que com isso, meus santos, nós glorifiquemos a Deus e sejamos um instrumento fecundo para ganhar muitas almas para nosso Senhor. Peçamos, iluminados por esta palavra, peçamos isso a Deus, porque isso Deus quer nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.